Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez oramos a Ti, pois reconhecemos a Tua grandeza, sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio e por isso estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, por meio da Tua santa e poderosa palavra, que é o nosso manual, para que por meio dela, Senhor, possamos edificar as nossas famílias. Nós sabemos que o Senhor se faz presente, nós sabemos que o propósito de estarmos aqui é adorar o Teu santo nome. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prepare os nossos corações para entender a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa, ela não volta vazia. Mas também sabemos que nos nossos corações, muitas vezes, nós entronizamos outras coisas. Precisamos entronizar o Senhor e a Tua palavra, Pai. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, que tudo aquilo, Senhor, que estiver impedindo a Tua palavra de entrar, que seja quebrado agora, Pai. Nós sabemos que é só o Senhor que tem o poder de transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Por isso confiamos nesse poder e te pedimos, Senhor, fale conosco de maneira clara. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Mês da família, mês onde nós refletimos muito sobre esse projeto, que é o projeto de Deus, e sabemos que nem todas as famílias estão vivendo da forma como gostariam de viver. Batemos muito no ano passado, falamos o ano inteiro sobre família. Afinal de contas, a família é o projeto de Deus. Mas sabemos que algumas famílias ainda estão passando por reestruturação. E nada mais empolgante e esperançoso do que observar na palavra do Senhor que essa reestruturação é possível. Por mais difícil que seja e que esteja a sua família, como o projeto é de Deus, Ele quer a restauração, Ele quer a reestruturação da sua família. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Porque lembrando disso todos os dias, o nosso foco sai do problema e o nosso foco imediatamente é transferido para o autor da família. Precisamos lembrar disso todos os dias. E precisamos olhar para as Escrituras e observar que, em meio a algumas dificuldades que muitas famílias ou até personagens enfrentaram, quando confiaram em Deus e tiraram o foco do problema e colocaram em Deus, tiveram uma visão muito além daquilo que é natural, tiveram visão sobrenatural. Nessa manhã eu quero convidar você a refletir um pouco nas Escrituras, mas na vida de uma personagem que não tinha família, mas que depois Deus, de uma forma sobrenatural, deu uma família a essa pessoa. E quando tudo parecia perdido, sem esperança na vida dessa pessoa, quando aparentemente a vida familiar daquela pessoa foi destruída, aparentemente, olhando para as Escrituras, podemos observar que Deus, como autor desse projeto maravilhoso, Ele tem sempre uma solução, uma promessa, uma esperança para quem quer que seja e para qualquer família que o busque. Estou falando de Agar. Lembram de Agar? Quem foi Agar? Serva? Muito pouco lembrada. Muito pouco lembrada. Mas Agar sofreu muito. Teve um problema familiar. Mas Deus, na sua soberana vontade e ação, fez algo tremendo na vida dessa mulher. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: todos têm? Amém. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beerseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Passamos muito despercebido dessa história. Nos concentramos muito em Abraão, em Isaque, em Sara, tudo que essa família viveu, mas nos esquecemos do sofrimento que essa outra família também viveu. Amados, quando nós falamos em reestruturação familiar, nós não podemos, e temos que lembrar disso, não podemos fazer por nossas forças. Não podemos nos achar fortes demais como pais e mães e dizer que temos o controle da nossa família, porque nós não temos esse controle. É por isso que muitas vezes sofremos. É por isso que muitas vezes nós choramos. É por isso que muitas vezes nós desanimamos. Porque, Senhor, eu tenho feito de tudo para fortalecimento da minha família, mas parece que nada está dando certo. Meu marido continua na mesma, minha esposa, pior ainda, os meus filhos estão assim. Estou desanimado, estou desanimada, Senhor. Mas isso acontece porque nós queremos fazer do nosso braço a nossa força. E queremos uma reestruturação familiar do nosso modo. E quando nós estamos focados nos problemas, nós não percebemos que Deus está no controle e que a ação é dele. Porque ele é o autor do projeto. O projeto é dele, não é nosso. Foi Deus quem teve a ideia de fazer o homem, fazer a mulher, unir os dois numa só carne, e daí, através dos filhos, formar uma família. É a ideia dele. Mas queremos fazer e queremos reestruturar nossas famílias do nosso jeito, nosso método. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala, ele conta a parábola dos dois homens que edificou a sua casa. Ele mostra que um edificou sobre a rocha e o outro areia. Aquele que edificou sobre a rocha, Jesus deixa muito claro, é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Esse será o homem ou a mulher prudente, que edifica a sua casa, que edifica a sua família, onde? Na rocha. Não na areia, não nas nossas opiniões. Porque o homem que edifica a sua casa na rocha, pode vir o que for, não vai
a família não vai ser abalada. Pode vir a tempestade que for, a família não vai ser abalada. A Bíblia também nos mostra que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. Mas onde? Na rocha. A mulher sábia edifica a sua casa, mas na rocha que é Jesus. E esses pensamentos, eles nos ensinam que precisamos edificar nossas famílias na rocha. Nós precisamos tirar das nossas cabeças que a força dessa edificação está nos nossos braços, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Temos que colocar e edificar na rocha que é Jesus. Agora, essa edificação, a edificação desse lar, ela não acontece da noite para o dia. Não acontece de uma forma mágica quando o homem decide se juntar com sua mulher. Quando o homem, a partir daquele momento que se juntou com sua mulher, ele tem um fruto dessa união. É um processo. A edificação da família é algo que precisa acontecer todos os dias. Tem que acontecer todos os dias. E muitas vezes você vai levar tempo. Muitas vezes você vai levar tempo. Mas se você tiver a certeza onde você está construindo a sua família, não importa o tempo que se leve, porque vai estar construída na rocha. O Salmo 127 nós falamos muito, nós memorizamos. A Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, a Bíblia nos ensina também, e nós cantamos aqui no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o quê? Um monte de Sião, que não acontece o quê? Não se abala. Estrutura de uma família que está edificada no Senhor, na rocha. É exatamente o que aconteceu com Agar, que nós passamos despercebido. Agar, como escrava, ela aparentemente, para as pessoas que conheciam ela não tinha um futuro familiar. Ela era uma escrava, era uma qualquer, era uma sem família. Então o que é que acontece? Deus, de uma forma milagrosa, prepara Abraão, prepara Sara e diz: queremos agora Agar como nossa serva, mas muito mais do que isso, queremos Agar como um membro da família. Agar então, agora sem esperança, tinha uma casa, teve um filho, ela teve então uma família. E nós não damos conta do processo que Agar passou para que essa família fosse edificada. Eles vivem bem, ela é usada como escrava por conta de Sara, porque Sara precisava de um filho, precisava de um herdeiro. Com o consentimento de Abraão, ele toma ela como mulher e de Agar nasce Ismael. Todo mundo vivendo bem em família, afinal de contas era o primeiro filho de Sara e Abraão. Estavam bem, família estruturada. Só que num belo dia, numa festa, Sara então manda chamar Agar e diz: olha, acabou. Seu momento aqui, momento com seu filho aqui, acabou. Toma teu rumo. Vai embora. Amados, é interessante que ela foi despachada como uma qualquer. Apenas com um pouco de água e um pão. Um pouco de pão. Tinha muitos pães. Tanto que ela estava preocupada com isso. Não ia dar para ela. Só que nós, lendo esse texto, numa visão humana, numa visão pequena, focada nos problemas, a gente poderia dizer: menina, essa Sara não era fácil. Abraão, muito menos.
mais uma vez com consentimento, porque ouviu uma atitude dessas, manda aquela que serviu há tanto tempo embora como se fosse um animal. E ele manda ela embora. Então temos aí uma Agar faminta, no deserto, chorosa, mas uma mulher que mesmo nessa situação, no seu íntimo, ela sabia que Deus era com ela. Ela sabia que Deus poderia reestruturar aquela família que havia sido rachada, que havia sido dividida. Ela tinha isso em mente. O nosso problema é que nós estamos buscando muita restauração das nossas famílias e estamos com a visão fechada diante do problema. A nossa visão não é a mesma da visão de Deus. Como é que Deus olha para as nossas famílias? Se Ele é o autor da família, como é que Ele tem olhado para a sua família? Porque Deus olha de uma forma, mas você tem olhado de outra forma. Você talvez esteja como Agar, num momento de dor, cegado ou cegada por conta do problema. E não tem percebido que Deus, autor da família, está agindo em prol da sua família. Nessa manhã você é desafiado e desafiada a não se conformar com a visão humana, mas entender o problema na perspectiva de Deus. Porque na visão humana, a nossa visão, ela nos engana. E é interessante que no versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, pareceu isso penoso aos olhos de Abraão. É a visão humana. Porque aos olhos de Sara, tudo estava bem para ela. Afinal de contas, agora ela tinha um filho que ela concebeu de uma forma milagrosa. Quase aos 100 anos de idade. Ela tinha um marido temente ao Senhor e ela tinha um filho fruto de um milagre. Para Sara estava tudo bem. Ela deu uma festa, estava animada com os preparativos, estava animada com a festa, talvez com seus convidados. Mas em meio a essa festa acontece uma confusão. Uma brincadeira, talvez. Um comentário do filho daquela que um dia fazia parte da família, que agora era considerada como escrava em uma qualquer. Não, porque o filho de Agar fez um comentário sobre o meu filho, sobre o nosso filho Abraão. E precisamos tomar uma atitude. Essa mulher já não serve mais. Essa família já não faz parte da nossa família. Isso aqui nos ensina que mesmo no ambiente de descontração, no ambiente de festa, no ambiente festivo, nós precisamos estar vigilantes. Porque tem muitas famílias que estão destruídas, mas vivem como se estivessem numa festa, se tivesse tudo natural, tudo normal. Mas tem muitas famílias destruídas em momentos de festas. E o que é pior, nesse momento de prosperidade, que talvez seja real na vida da sua família, talvez você esteja destruindo uma outra família. Com comentários, com acusações, porque você melhorou de vida, mas aquela família que era assim com você, continuou no mesmo padrão. Então, porque você agora melhorou de vida, você está dando uma festa, sua família está harmoniosa, um comentário seu, uma atitude sua, por conta de uma visão humana, pode destruir uma outra família. Cuidado com a visão do homem. Cuidado com essa visão bitolada. Aos olhos de Agar, o futuro dela estava no fim. Ela não tinha mais condições de sobreviver, de manter o seu filho. Mas o que foi que ela fez? Mesmo naquela dificuldade, ela aceitou a situação. Ela não reivindicou nada. Ela não buscou seus direitos, porque agora fazia parte de uma família. Ela aceitou a situação, porque Agar não queria prejudicar
aquela família próspera. Aquela família que Deus havia abençoado tanto. Mas que talvez por conta das circunstâncias estava numa visão bitolada. Numa visão humana. Ela aceita a situação. Sara agiu daquela forma, mas talvez você pode também pensar o seguinte: realmente, Sara não precisava agir dessa forma. Aí eu digo para você, e a Bíblia mostra isso, ela precisava agir daquela forma. Ai, pastor, agora não estou entendendo nada. Não estou entendendo mais nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia é loucura para os que se perdem. Deus se utiliza de uma situação louca, aparentemente sem nenhum projeto, mas foi da vontade de Deus que Sara agisse daquela forma. E Abraão e Sara não perderam a bênção da promessa de Deus. Deus manteve a promessa, porque Deus é Deus de promessa. Ele manteve a promessa, mas ela precisava agir daquela forma. Porque, amados, aos olhos de Abraão, tudo estava errado. Ele fica triste, a Bíblia fala no versículo 11, parecia isso penoso aos olhos de Abraão. Tudo estava errado. Seria injustiça da parte dele. Mas ele obedece. Ele obedece. Porque Deus falou com ele. Deus disse, olha, fique tranquilo. Escute a Sara. Escute. Aparentemente está tudo errado, mas ouça ela. Precisamos entender que para reedificar as nossas famílias, não podemos confiar nos planos, nos nossos planos, porque eles são incertos, mas podemos confiar nos planos de Deus. Aos olhos humanos, Sara estava errada, porque estava destruindo uma família. Só que Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão não dá ouvidos a Sara numa visão cega. Ele tem um pensamento humano, poxa, isso está errado. Mas ele tinha intimidade com Deus e Deus fala com ele, olha Abraão, aparentemente está errado, mas escuta, pode ouvir. Aparentemente está errado, isso é a visão do homem, aparentemente, mas escuta. O que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor porque estamos focados no problema. Estamos focados em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. Os nossos planos são falhos. Os planos de Deus, por mais que pareçam absurdos, são eternos. Principalmente os planos que Deus tem para a família. Ele não abre mão disso. Nós falamos tanto em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. E confiamos tanto no nosso braço. Não deixe que a tristeza segue sua visão não, viu? Se você tem dificuldades com sua família, se você está passando por lutas familiares, não deixe que o foco nos problemas venha te cegar. Tire o foco dos problemas, volte para Deus. Porque mesmo na situação que você está vivendo, você tão dedicado, tão dedicada, mas parece estar enfrentando uma luta familiar muito grande, tire os olhos de você mesmo. Tire os olhos das circunstâncias, comece a confiar em Deus. Porque Ele é o autor da família. Ele foi quem idealizou, olhe para Ele. Não confie no seu próprio braço. Não deixe que essa tristeza venha cegar a sua visão. Mas faça tudo o que for possível. Tudo o que estiver ao teu alcance para se dedicar às Escrituras. Para escutar a voz do Senhor. Porque hoje talvez a sua visão está tão bitolada. E Deus está falando com você, mas você está tão focado no problema. E você já acha que a solução não vem para sua família. Não é à toa que hoje foi falado ontem aqui, no culto da união masculina, que o índice de separação, o índice de divórcio entre crentes é absurdo. Porque perderam a esperança. Olha só, crente perdendo as esperanças. Como é que pode isso se crente vive de esperança? Como é que pode perder as esperanças? Ah, mas já tem tanto tempo, olha, você perdeu a confiança no Senhor? Você está tão focado no problema que isso tirou a visão do Senhor? Qual era a visão de Deus na vida de Agar? Na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida dos dois filhos?
Deus tem uma visão muito maior que a nossa. Muito. E nós precisamos ter a visão de Deus. Se temos a mente de Deus, nós podemos ter a visão de Deus. Eu posso olhar para o meu problema como Deus olha. Eu posso fazer isso. Só que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar a visão de Deus. Versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Disse Deus a Abraão. O que foi que ele disse para Abraão? Não te pareça? Não te pareça isso mal. Foi Deus quem disse para Abraão: olha, não entenda isso como um mal. Porque também do filho da serva eu vou fazer uma grande nação. Aparentemente está errada a situação, mas confia em mim, Abraão. Por isso que Abraão obedece. Por isso que aparentemente Abraão está dando ouvidos à mulher. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, não, porque aí, tá vendo? Abraão sempre ouviu a mulher, certo? Quando Abraão ouviu a mulher de maneira carnal, ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara. Quando ele ouviu a mulher numa perspectiva bíblica, numa visão em que ele buscava os interesses de Deus, ele fez o que era certo. E aqui não foi diferente. Ele ouviu a Deus e aí fez o que a mulher sugeriu a ele. Mesmo ele que tinha uma visão espiritual. Aos olhos humanos, nessa situação aqui, não havia solução para o problema. Esses são os olhos humanos. Mas lembra que para o nosso Deus, nada é impossível. Nada. Você olha para a sua família hoje e talvez você tenha dito, será? Isso é pecado. É pecado. Você tem que olhar para a sua família, independente de como esteja a sua família. Foi Deus quem te deu. Pastor, pelo amor de Deus, foi Deus que me deu um marido alcoólatra. Foi Deus que me deu uma mulher prostituta. Foi Deus que me deu um filho rebelde. Foi Deus quem me deu. Você tem que entender uma coisa. Aquilo que talvez você julgue ser bom para a sua vida, talvez não é aquilo que seja bom, o bom de Deus para a sua vida. Quando você começar a ter um coração grato a Deus, você vai agradecer pelo filho alcoólatra, pelo marido prostituto, pela mulher adúltera. Vai. Oséias fez isso. Deus reestruturou a vida da família de Davi. Batseba, a vida daquela mulher que ia ser apedrejada, Maria Madalena, uma prostituta, Deus restaurou. A visão de Deus para nós não, para aqueles que se perdem, como diz as Escrituras, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Quando eu começar a ter um coração grato, e quando eu começar a olhar para mim e buscar melhora em mim, eu vou começar a agradecer a Deus pelo marido, pela esposa, pelos filhos. O nosso problema é que queremos mudar o outro. Visão humana. E Deus falando, e a gente não ouve a voz de Deus. Claro que mesmo sendo usada por Deus aqui, porque tudo está no controle de Deus, Sara, naquele momento de emoção, ela estava cega. Ela queria vingança. Afinal de contas, qual é a mãe que aceita o seu filho, que saiu das suas entranhas, ser injustiçado por qualquer que seja, quem quer que seja? Abraão, no princípio, ele também estava cego, porque ele pensou, será que isso é certo? Antes de ouvir a voz de Deus. Agar ficou triste também naquele momento, mas Deus estava vendo tudo. E amados, em momentos de dificuldades, nós não devemos tomar decisões precipitadas. Que é o que nós fazemos e tiramos de letra. Sabe por quê? Porque as decisões precipitadas, elas bloqueiam. Lá na frente, para reparar uma decisão precipitada, talvez seja tarde demais. A solução para Agar foi fazer o quê? Ela clamou a Deus.
Ela levantou a voz, versículo 16, diz que ela levantou a voz, ela chorou. E Deus fez o quê? Ouviu. Nós podemos aprender com isso que nós precisamos chorar não diante dos homens, mas diante de Deus. Você não vê aqui no momento H chorando. Ela chora depois. Ela chora depois. É ela e Deus. É a dor dela e Deus. Ela busca ao Senhor. Porque ela sabia aquilo que a palavra fala muito, mas muito bem em Apocalipse. E quando estivermos com o Senhor, Ele fará o que com as nossas lágrimas? Todas as nossas lágrimas. O Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Talvez hoje você possa olhar para a sua família e não encontrar uma saída. Comece a buscar a visão de Deus. Comece a orar mais. Comece a dedicar-se na palavra. O controle da sua família não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Deus vai surpreender. E Ele surpreende aqui Agar. Ele envia um anjo para consolar aquela mulher. Ele fornece esperança, é assim que Deus faz conosco. Por isso que a gente não pode perder as esperanças. Deus então manda o anjo. Aquele anjo fala palavras de consolo para aquela mulher, ainda diz, olha, no versículo 17, eu vou fazer de você, dessa família, um grande povo. Você tem promessa também. A sua família não está perdida. Pense que nos momentos mais difíceis, a presença de Deus se torna muito real nas nossas vidas. Mas você tem que tirar o foco dos problemas para perceber a presença do Senhor na sua vida. Afinal de contas, Ele disse que nunca, nunca jamais te abandonaria. Nunca jamais te deixaria. Tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos e começar a enxergar o impossível. E isso acontece na vida de Agar. No versículo 19, olha aí o que é que diz logo na primeira sentença. O que foi que ela viu? Note que a Bíblia não fala que Deus fez aparecer um poço. Que Deus, de uma maneira sobrenatural, como nós queremos muitas vezes, é fazer fogo do céu. É sair água da rocha, como saiu no deserto. Mas Deus diz, e a palavra mostra, que depois que os olhos dela são abertos, ela enxerga o quê? Um poço de água. Onde? No deserto. Talvez sua família esteja vivendo hoje num deserto, mas tem tanto poço de água, e porque você não tem uma visão espiritual, você não consegue enxergar isso. Aí você lamenta, você chora, você quer separar, você quer desistir, você acha que não vale a pena, mas quando namorava, tudo era maravilhoso. Mais uma daquelas tirinhas emocionantes do Facebook. Diz assim, ó. Por que tantos casamentos, tantas famílias estão sendo destruídas? Porque não se empenham com o mesmo vigor como faziam no início do namoro. O vigor que tinham para manter um namoro, para conquistar, não usam a mesma força, o mesmo vigor para manter a família. Pensam logo em desistir. E tem tanto poço no deserto que você vive que talvez você não esteja enxergando. Porque você está tão cego e tão bitolado no problema. Não, porque o problema é ele, o problema é ela, o problema é os filhos, o problema é isso, isso e aquilo outro. E tanto poço de água fresca nesse deserto. E Deus gritando para você e você não consegue ouvir a voz de Deus. Ah, porque é muito mais fácil eu culpar o outro. É muito mais fácil transferir a responsabilidade da minha mudança. Quando a Agar olhou ao redor, ela viu direito que aquele local era um deserto, sim, mas era um deserto promissor. Diante de tudo que ela enfrentou, ela estava num deserto, mas naquele deserto tinha água. Quando ela começou a observar isso,
quando ela teve uma visão espiritual, quando ela ouviu a voz de Deus, ela percebeu que Deus faria uma grande mudança, faria uma grande reestruturação naquela família. Tanto que você não vê isso com detalhes nesse texto. Mas de uma forma ampla, numa visão ampla desse contexto, Sara não sai dali não. Ela vive ali naquele deserto. Ela consegue, diante daquela situação, fazer bom proveito da água que havia ali. Agar. Ela casa o filho dela com uma mulher da sua linhagem. Afinal de contas, Agar era egípcia também. Lembra que a Bíblia fala que Abraão tomou a serva egípcia, uma mulher egípcia. Ela tem a reestruturação da sua família. Onde? No deserto. No próprio deserto. Eu fico imaginando agora Agar como uma mulher respeitada. Afinal de contas, talvez naquela direção poderia passar muitos mercadores. E ali estava agora, eu falei Sara, não foi? Agar. E ali estava não mais Agar, a serva. Estava ali a família de Dona Agar. Porque agora era uma mulher reestruturada. Agora era uma mulher herdeira de uma promessa, da promessa de Deus. Agora era uma mulher que tinha o seu filho rejeitado, casado. Vamos lá na fonte de Agar. Afinal de contas é deserto, vamos lá, beber uma água. Por que é que muitos casamentos, muitas famílias se destroem, estão sendo destruídas? Porque um homem ou uma mulher não estão vigiando. Deus está gritando, afinal de contas Ele é o nosso Deus, está conosco. Mas Ele está gritando. O projeto é meu. O marido quem te deu fui eu. A esposa quem te deu fui eu. Os filhos fui eu. Sua vida, meu irmão e minha irmã, não é fruto do mero acaso. Deus está dizendo isso para você, eu estou no controle. Eu estou no comando. Você só precisa começar a enxergar como eu enxergo as coisas. Mas nós não queremos. Nós não queremos. Aí nós choramos, nós lamentamos, nós duvidamos. Nada acontece por acaso. Nada. O marido que você tem hoje foi Deus que lhe deu. Ah, pastor, mas é descrente. Foi Deus que lhe deu. Não deu a Oséias, uma mulher descrente? Aliás, quem dera que fosse só uma mulher descrente. Deu foi uma prostituta para Oséias. Urias deu Batseba, uma mulher fraca, frágil. Mas foi Deus que deu para ele. E deu para Davi também. Pode isso? Olha, Deus fez isso lá no passado. Eu não vou me fazer valer de um artifício do passado para justificar um ato pecaminoso no meu presente. Ele fez isso com Davi, com Urias, com Batseba. Ele fez isso lá. Não vou começar a justificar e começar a pecar. Não é isso que eu estou ensinando aqui, não. E olha que foi uma família próspera. Uma mulher que respeitava o seu marido. E dessa linhagem nasceu Salomão. E dessa linhagem nasceu Jesus. Mas o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Como marido, como esposa, como filho. O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Estou cego, focado nos meus problemas? E Deus falando comigo, olha, tem um poço aí, acorda, eu estou no controle? Se eu ficar nessa de cegueira espiritual, Deus ele vai gritar. Mas ele vai gritar e eu não vou ouvir nada. Porque o meu coração vai estar tão duro. E a voz do meu coração vai ser tão alta
que vai abafar a voz de Deus. Paulo disse: cuidado, não abafeis, não extingais o Espírito Santo. Mês da família. Família é projeto de Deus. Ele não desistiu da sua família. Mas e você? Desistiu? Vai desistir? Deus não desistiu da família de Abraão, não desistiu da família de Agar. Não vai desistir da sua. Santo, soberano Deus, misericordioso é o Senhor. Obrigado, Senhor, por tanta riqueza da palavra que o Senhor nos tem dado. Obrigado porque é muito claro, Senhor. O entendimento é absurdamente claro. O Senhor fala conosco o tempo todo. Mas como nós somos tão frágeis, tão pequenos, tão limitados, Senhor. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Que a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, venha agir. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos confessar mais os nossos pecados ao Senhor. Confessar todos os nossos pecados ao Senhor. E buscar enxergar como o Senhor enxerga o problema. Assim como foi com Agar, que aparentemente não tinha mais solução. Apenas uma escrava, humilhada. O Senhor restaurou aquela família. Restaura a família do Teu povo que hoje sofre. Que hoje talvez veio nessa manhã buscar uma palavra e com certeza encontrou. E a Tua palavra não volta vazia. Com certeza encontrou, Senhor. Que possa sair hoje regozijado ou regozijada em Ti. Possa entender que há esperança no Senhor. Que não há nada que o inimigo venha fazer, que o Senhor não possa dar um jeito. Mas para isso precisamos confiar no Senhor. O nosso problema, Senhor, é que muitas vezes temos agido como vasos, na verdade como pó, como cacos quebrados. Amolece, Senhor, os nossos corações, amolece a nossa vida. Se for necessário, quebra e faz-a de novo. Para que cada família nessa manhã, Senhor, que esteja passando por uma luta, uma batalha intensa, possa entender que o Senhor é um Deus que restaura famílias. Muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus.